Podem tomar assento, meus queridos irmãos. Eu quero convidar todos vocês neste momento para nós abrirmos a Bíblia no livro de Salmos 32. Você que está em casa também, pegue agora a sua Bíblia aí no Salmo 32 e vou pedir aos irmãos para que mantenham a Bíblia aberta nesse salmo. Nós vamos estar falando um pouco a respeito do que a palavra do Senhor nos ensina através deste livro e deste capítulo. O Salmo 32, ele é um salmo que fala sobre a opressão que envolve uma consciência que se sente culpada, acusada por causa de pecados cometidos. Esse salmo, ele também mostra o caminho para se libertar desta opressão gerada por um pecado não confessado. O Salmo 32, na verdade, ele é uma continuação do Salmo 51. Lá no Salmo 51, o salmista faz a sua oração de confissão a Deus. Ele pede a Deus que renove o seu espírito, ele se reconcilia com o Senhor, ele ora pelo seu reino, ora pela paz de Jerusalém. E agora no Salmo 32, o salmista ele está falando sobre o seu estado de espírito. Como é que ele se sente uma vez que ele confessou o seu pecado ao Senhor e alcançou o perdão de Deus. Então, nesse salmo, nós vamos ver que o salmista, ele começa inicialmente agradecendo a Deus. Ele começa louvando a Deus por ter recebido o perdão. E no decorrer do salmo, ele vai convidar as pessoas que também queiram participar desta felicidade que ele alcançou ao ser perdoado. E ele mostra, através do seu próprio exemplo, que Deus está sempre pronto para perdoar aqueles que se aproximam dele. Há mais uma coisa importante, que a gente vai observar, é o tamanho da graça de Deus em favor das pessoas que buscam a Ele e confessam a Ele os seus pecados. Então, logo nos primeiros 2 versículos, que é o versículo 1 e o versículo 2, o salmista, ele fala assim: feliz aquele cuja maldade Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Então nós vemos aqui a expressão de felicidade do salmista quando recebe o perdão do Senhor. Ele começa dizendo: feliz ou bem-aventurado é aquele cuja as maldades Deus perdoa e cujos pecados são perdoados. Para Davi, queridos irmãos, a verdadeira felicidade, ela consiste única e exclusivamente em obter o perdão de Deus. Então o salmista, embora ele tivesse um reino ali a seu serviço, embora tivesse súditos a seu serviço, embora tivesse riquezas, bens, propriedades, mas para ele a verdadeira felicidade não consistia nessas coisas. A verdadeira felicidade só foi possível encontrá-la no momento em que ele recebe o perdão de Deus e ele passa a ter uma consciência tranquila diante do Senhor. E isto me faz lembrar das palavras do apóstolo João, lá em 1 João, no capítulo 5, ou melhor, capítulo 3, versículo 21, onde ele fala assim: queridos, se o nosso coração não nos condena, nós temos coragem na presença de Deus. Então lá o apóstolo João, ele está deixando bem claro que a felicidade, ela depende muito de uma consciência tranquila. E essa consciência tranquila, segura, ela só é possível quando nós sentimos o perdão de Deus sobre nós. Isso me faz lembrar da frase de um certo escritor que dizia o seguinte, que nada é tão terrível quanto ter Deus como inimigo. Não existe coisa mais terrível, mais pesada do que ter Deus como inimigo. E nada é tão maravilhoso
quanto desfrutar da graça perdoadora de Deus. O que esse escritor estava querendo dizer? Nós temos diante de nós duas opções. De um lado, ser inimigo de Deus e permanecer no pecado, e do outro lado, aceitar o perdão de Deus e desfrutar da graça maravilhosa dele. Algumas pessoas, mesmo sabendo que Deus pode oferecer, que Deus pode lhes dar desta graça que redime, que perdoa, que purifica, elas ainda preferem permanecer na cegueira espiritual, às vezes levando uma vida de hipocrisia, tomadas pela soberba, de um coração orgulhoso, prepotente, que nega a existência de Deus. E diante de tudo isso, essas pessoas acabam não buscando em Deus o perdão. E o que vai acontecer é que essas pessoas, elas sofrem. E sofrem por causa de seus pecados ocultos, por causa das culpas que elas carregam consigo, dentro delas, que muitas vezes não conseguem encontrar um alívio para essas culpas que estão oprimindo as suas vidas, a sua consciência. Essas são as pessoas que preferiram seguir o seu próprio caminho. Mas do outro lado, nós temos a exemplo do salmista, aquelas pessoas que buscam em Deus a misericórdia, que buscam em Deus o perdão. E aí o salmista diz assim que estas pessoas, elas passam a desfrutar da felicidade plena, da bem-aventurança. A palavra feliz quer dizer bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele cuja maldade Deus perdoa e cujo pecado ele apaga. Então o salmista, ele está expressando aqui, dizendo que esta felicidade, ela vem por causa do perdão. Se nós optarmos em não confessar a Deus os pecados, se nós optarmos em seguir o curso do nosso coração e tentarmos, através das nossas próprias obras, apagar o pecado cometido, nós não conseguiremos. Mas quando nós aceitamos o presente da graça de Deus, o salmista diz assim que Deus perdoa. Deus perdoa quer dizer, Deus leva para longe o seu pecado. Deus apaga. O que significa apagar é tirar mesmo da existência aquilo que você cometeu, aquilo que você praticou. Uma vez que você vai à presença de Deus e pede perdão ao Senhor e se arrepende, Ele apaga. As pessoas aqui mais antigas, né, se lembram daquele quadro negro usado nas escolas. Hoje os jovens estão mais interativos, estão usando o tablet nas escolas, já não usam mais nem quadro, nem branco, nem negro, mas antigamente se usava muito esses quadros. Então o professor escrevia ali no quadro as lições e depois o que ele fazia? Ele vinha com o apagador e removia aquilo. É exatamente isso que Deus faz conosco, quando nós nos colocamos debaixo da graça dele. Então o salmista fala assim, que estas pessoas, elas passam a desfrutar da bem-aventurança em Deus. E essa felicidade que o salmista está dizendo, ela não depende de obras. Porque nenhum de nós, queridos irmãos, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente trabalhe intensamente buscando a nossa própria justificação, não somos capazes disso, ou seja, as obras, elas não podem justificar o pecado. As obras, elas não podem limpar o pecado de nós. A consciência de uma pessoa que não se reconcilia com Deus, que não recebe esta bênção do perdão, é uma consciência que está em conflito constante consigo mesmo. Mas quem está no Senhor é diferente. Como diz o apóstolo João, olha, o coração não condena, nós temos confiança, nós temos paz, nós temos segurança para com Deus. Queridos, o perdão que Deus nos oferece, ele é um perdão total. Deus não dá um perdão parcial, mas ele é total. Deus, ele tira, né? A palavra apagar aqui também no sentido de tirar, de remover. Deus tira o pecado ao invés de encobrir o pecado. As obras, muitas vezes, elas encobrem os pecados de alguns. As pessoas,
elas vestem uma roupagem de boas ações, de caridade, de fazer boas obras, no sentido de tentar apagar os seus pecados. Mas os pecados continuam lá. Mas quando nós estamos debaixo da graça de Deus é diferente. Deus, Ele tira, Ele remove, Ele apaga todos os nossos pecados. Lá em Isaías, capítulo 43, versículo 25, o Senhor diz assim: sou o seu Deus e por isso perdoo os seus pecados e esqueço. Noutra versão diz: não me lembro mais dos seus pecados. Se você está debaixo da graça de Deus, se você tem se reconciliado com Deus, se você tem buscado a misericórdia de Deus, eu tenho uma boa notícia que trará alegria, felicidade ao teu coração. Deus esqueceu dos teus pecados, eles foram apagados totalmente. Queridos, continuando, o salmista diz no versículo 3 até o versículo 5 o seguinte: enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando dia e noite. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Vejam bem, queridos, a consciência, ela pode ser invisível. Ninguém vê a consciência do outro. Quando a gente olha para as pessoas, nós desenvolvemos uma ideia, um conceito em relação à pessoa, baseado naquilo que nós vemos. Mas nós não podemos ver a consciência da pessoa. A consciência, ela está invisível, mas ela não está inativa. O que isso significa? Que a pessoa, ela pode parecer estar bem, mas se a tua consciência não estiver bem diante de Deus, não vai adiantar nada. A tua consciência, ela vai sentir o peso do pecado, das acusações, exatamente aí aonde o diabo trabalha, aonde o diabo atua, sempre tentando condenar as pessoas, acusar as pessoas. E quantos que, por causa dessa opressão na sua consciência, acaba muitas vezes perdendo noites e mais noites de sonos. Se nós lermos o Salmo 51, nós vamos ver que o salmista, ele sentiu esse peso sobre si, enquanto permaneceu calado. Nos versículos que nós lemos aqui, ele fala assim, que enquanto ele permaneceu calado e não confessou a Deus o seu pecado, eu me cansava, diz ele, e chorava o dia inteiro, dia e noite, sentindo ali o castigo de Deus, o juízo de Deus, né, sobre si. Então, a pessoa que está com a sua consciência tomada, dominada por esta opressão pecaminosa de acusação, ela não consegue dormir bem, ela não tem o sono dos justos. Como é o sono do justo? O justo, ele deita e ele repousa ali no seu travesseiro, ele começa a sonhar com as coisas boas que Deus fez na sua vida, o justo não conta ovelhinhas antes de dormir, o justo conta bênçãos antes de dormir, ele conta experiências, ele começa a pensar nas coisas boas que Deus fez na sua vida, daqui a pouco ele está dormindo, os sonos são maravilhosos, mas a pessoa que não confessa, ela não consegue, porque o tempo todo ali a sua consciência acusando ela. Muitas vezes até o apetite da pessoa é roubado, a concentração. A pessoa não consegue se concentrar em alguma coisa que está fazendo, porque o tempo todo o salmista diz que ele se sentia acusado. Ele estava no palácio, cuidando das coisas do seu reino, e a todo momento ali, a sua consciência lhe acusando, e ele diz assim, enquanto eu não confessei, eu me cansava. O peso do pecado veio sobre ele. Muitas vezes, uma consciência oprimida por causa do pecado, ela acaba prejudicando a vida da pessoa em muitas áreas.
na sua própria vida pessoal, no seu relacionamento com as pessoas, com a família, com o trabalho, com a igreja. Quantas pessoas que às vezes acabam se afastando da comunhão cristã, porque ela sente a sua consciência acusada, e ao invés dela ir à fonte que é Deus, e desfrutar da graça que é dado para todos, e receber o perdão, a pessoa fica tentando se justificar, fica tentando, de alguma maneira, dizer que está tudo bem, quando, na verdade, a sua consciência, que está ativa, continua acusando-lhe do seu pecado. O salmista, ele está falando da sua experiência aqui, do que é viver uma vida em pecado acobertado. Eu não estou dizendo aqui que você deve, nesse momento, sair dessa reunião, procurar alguém e falar dos teus problemas, das tuas culpas para alguém. Até cuidado com quem você fala, porque pode ser que você fale com alguém que, ao invés de orar por você e te ajudar, vai te acusar, vai te condenar e vai te afastar mais ainda de Deus. Não, o salmista aqui, ele foi falar com Deus. Então, ele está falando aqui da sua experiência, porque ele sabe o que é ser humilhado debaixo da mão de Deus. Ele se sente um miserável por ter sido privado da graça de Deus. Por isso que ele fala aqui, ele diz assim, olha, as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Porque ele sentiu o peso da mão de Deus sobre ele. Ele não conseguia mais desfrutar daquela graça, daquela alegria que ele deveria ter. Ele diz que o seu humor secou, acabou, se findou. A gente aprende nessa lição do salmista que a felicidade, ela só é percebida quando nós sentimos a graça de Deus. Você quer ver alguém feliz? É alguém que descobriu a graça. É alguém que está vivendo na graça de Deus, que sabe o valor do perdão que só Deus pode dar. Quanto mais Davi se recusava a pedir perdão, a confessar ao Senhor, mais doente ele ficava, tanto fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Ele estava perturbado. O seu espírito estava aflito dentro de si. E ele sabia muito bem que somente o perdão poderia retirar, remover toda aquela opressão que ele estava sentindo. Meus amados irmãos, o peso do pecado na vida de alguém é terrível. A pessoa que vive sob o domínio do pecado, ela sabe o quanto isto é terrível. E tão terrível que, às vezes, muitas pessoas não têm forças para se levantar, para se reerguer. E aí é onde entra a missão da igreja, de anunciar, de mostrar para as pessoas que Deus continua disponível para todos, que a graça está disponível para todos. Mas enquanto Davi permanece no silêncio, a sua tristeza aumentou. Ele diz que os seus ossos envelheceram, a sua força se esvaiu. Não foi por causa da idade, porque Davi ainda estava vivendo no seu vigor da melhor idade. Então não foi por causa da idade que ele se sentiu fraco, que ele sentiu os seus ossos envelhecidos, mas foi por causa dos tormentos que rodeavam a sua mente. Algumas pessoas, queridos, elas tentam, como o salmista, desenvolver uma tolerância às consequências do pecado. Porque por muito tempo, eu não saberia te precisar quanto tempo durou entre o pecado de Davi e a sua confissão. Mas durante esse período, ele desenvolveu uma tolerância às consequências do pecado. Então, no começo, ele consegue controlar as suas emoções, as suas agitações. No começo, ele continua sendo Davi de sempre. Ele abraça Urias. Ele demonstra um amor que ele não teve por Urias. Davi continua cuidando das coisas do palácio como se tudo estivesse bem. Quantas pessoas que acabam agindo dessa maneira porque eles têm essa habilidade em desenvolver uma tolerância, uma autodefesa a estas consequências do pecado. E durante um tempo consegue ir bem. Mas chegou um momento que ele perde o controle.
ele perde o controle das emoções, ele perde o controle do seu espírito, ele percebe que o auto-engano já não consegue mais controlar a sua mente, ele já não consegue mais se esconder, porque quando ele olha para as pessoas, e aí, queridos, eu fico imaginando o rei Davi, um homem respeitado, honrado pelo povo, pelos profetas, pelos sacerdotes, graças a Deus que havia um Natã na vida de Davi. Mas eu fico imaginando aquele homem e as pessoas humildes chegando até ele, falando com ele, tendo uma profunda reverência por ele e vendo ele como um homem de Deus. E a consciência de Davi acusando o tempo todo. Quantas pessoas que se sentem assim. Mas a palavra do Senhor, lá em Isaías 59, 1 e 2, diz assim: vocês acham que Deus perdeu a força e já não pode mais salvar? Vocês acham que Deus está surdo, que não pode ouvir? Eu tenho uma boa notícia para você hoje. Deus, ele não perdeu a sua força. O nosso Deus, ele continua salvando. O nosso Deus continua com seu ouvido inclinado para a oração sincera de todo aquele que busca ele. O nosso Deus continua ouvindo as orações das pessoas. E o profeta diz assim: os pecados de vocês separam vocês de Deus. E é por isso que as orações não podem ser respondidas. Mas voltando à declaração do salmista, o que ele diz? Enquanto eu não confessei, eu sofri. Mas no versículo diz, então eu te confessei, ou seja, ele muda a rota. E ele decide então abrir o jogo com Deus. E dizer para Deus realmente aquilo que ele estava sentindo, aquilo que ele estava passando. Deus já sabia de tudo. Mas Deus estava esperando ouvir a confissão de Davi. A Bíblia diz que não é aconselhável armazenar pecado na consciência. Não é bom você ir armazenando as coisas. Hoje acontece uma situação na tua vida e leva você a pecar, e você diz assim: não tem problema, eu vou deixar isso aqui guardadinho aqui num compartimento da minha consciência, não vai fazer mal. Lembre-se que o pecado é como ervas daninhas. Ele vai crescendo e ele vai tomando todo o ambiente, ele vai controlando todo o ambiente. No dia seguinte acontece outra coisa. A Bíblia diz que não é bom. Lá em Provérbios capítulo 28, versículo 13, a Bíblia diz que quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. O pecado não deve ser armazenado. O pecado não deve ser cultivado. O pecado não deve ser guardado, conservado para o dia seguinte. Porque aquele que tenta esconder os seus pecados não prosperará. Mas Deus tem misericórdia daqueles que confessam os seus pecados e abandonam, ou seja, daqueles que arrancam o pecado como ervas daninhas, tira pela raiz da sua consciência, da sua vida, para viver a bênção da graça de Deus. O salmista deixa bem claro que o vigor dos pecadores se vai quando a luz de Deus brilha em sua direção. Sabe, toda aquela autodefesa, toda aquela prepotência, todo aquele mecanismo de defesa de dizer não, está tudo bem, não tem problema. Quando a luz de Deus brilha, vamos imaginar que o pecado está num lugar escuro dentro da sua consciência. Você deixou ele armazenado quietinho ali para que ninguém veja. Mas o salmista deixa muito claro que quando a luz de Deus brilha em sua direção, Deus mostra aonde está o erro. E Deus mostra aquilo que precisa ser removido. E aí não tem como não se prostrar diante do Senhor. Não tem como agir diferente de como Davi agiu quando Natã lhe disse a palavra do Senhor. E ele se prostrou e falou: eu pequei, porque a luz brilhou na sua direção. Não tem como esconder de Deus. Então eu confessei, ele diz. E ainda no mesmo versículo ele fala: eu resolvi confessar. O que o salmista está querendo dizer ali? Que o caminho para colocar um fim ao sofrimento causado pelo pecado e para obter o perdão e ter a graça de Deus, ter a cura, depende primeiro de reconhecer o pecado. Ele diz assim, eu te confessei o meu pecado. Ele reconhece que ele tinha um problema.
E ele diz assim, eu resolvi confessar. Ele está falando aqui de uma confissão voluntária. Não foi algo imposto. Não foi algo que alguém chegou para Davi e falou assim, você vai ter que fazer isso. Porque quando o profeta fala com Davi, não é o profeta que exige que Davi se arrependa, pega ele lá pelas orelhas e fala assim, Davi, você agora vai orar e vai pedir perdão. Não, ele diz assim, eu resolvi. A confissão voluntária é a confissão que agrada a Deus. É a iniciativa que a pessoa deve ter em se reconciliar com Deus, em querer aceitar a graça de Deus. Lembre-se que você tem duas opções. De um lado, ser inimigo de Deus, vivendo a sua própria vida, tendo o controle absoluto dela e fazendo aquilo que você acha que deve ser feito, sem prestar contas a Deus. E do outro lado, você tem o caminho da graça de Deus. Você decide. O salmista resolveu eliminar todas as suas justificativas. As justificativas que muitas pessoas às vezes usam e se atribuem delas para querer se justificar diante de Deus. Sabe aquela justificativa do tipo, a pessoa diz assim, olha, Deus sabe que eu sou uma boa pessoa. Talvez você já tenha ouvido alguém falar isso para você. Ah, Deus sabe que eu faço tudo certinho. Olha, uma vez eu ouvi alguém dizendo assim para mim, eu estava pregando a palavra do Senhor para uma pessoa e o sujeito virou para mim e falou assim, pastor, Deus sabe que eu não tenho pecado. Eu faço tudo certinho. Olha, eu de vez em quando ajudo o pessoal que passa aqui na rua. Eu não tenho problema com o pecado. O salmista agora reconhece que essas formas de justificativas não representam nada diante da luz de Deus. Quando a luz brilha, o pecado tem que ser removido. E quando nós confessamos o pecado, nós alcançamos a cura. Nós somos justificados por Deus. 1 João, capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. Se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará, ou seja, Deus vai nos dar um banho de graça. Ele vai tirar toda a mancha, toda a impureza. Então o apóstolo João está dizendo aqui ainda que se nós dissermos que não temos cometido pecados, versículo 10, a gente faz de Deus um mentiroso e a palavra dele não está em nós. Porque todos os homens pecaram diante de Deus e todos foram destituídos da graça de Deus. E quando alguém diz assim, eu não tenho do que me arrepender, eu não tenho do que pedir perdão, porque eu sou certo, porque eu faço tudo certinho, porque eu sou perfeito, então nós tornamos Deus mentiroso. E aí João diz assim que quando a gente tenta se auto-justificar, a palavra de Deus não está em nós. E se a palavra não está em nós, não há como desfrutarmos do perdão, da graça, do amor de Deus, da presença de Deus em nossa vida. Versículo 6 até o versículo 8. O salmista reconhece que Deus é o seu provedor, que Deus é o seu protetor, que Deus é o seu guia. Ele diz assim, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois tu me tens protegido. O Senhor Deus me disse, aqui é Deus falando para Davi, eu ensinarei o caminho por onde você deve ir, e vou guiar e vou te orientar. Vejam bem, Deus está dizendo para Davi aqui, olha Davi, se você aceitar a minha graça, eu vou ensinar para você o caminho. Eu vou mostrar para você qual é a direção que você deve seguir. Mas tem mais, eu não só vou mostrar para você a direção, eu vou te tomar pelas mãos e eu vou caminhar junto com você. E no caminho eu vou te orientando, eu vou falando com você, eu vou te mostrando o que você deve fazer. Então Davi ele está aqui cantando, adorando ao Senhor. E ele deseja no seu coração, ele começa dizendo assim, olha, nos momentos de angústia, todos que são fiéis a ti devem orar. É o desejo do coração dele que as pessoas pudessem desfrutar da mesma paz que ele alcançou. Gente, a alegria do salmista é tão grande, tão imensa. Ele não monopoliza a graça. Ele não toma a graça só para si.
Mas ele percebe que a graça de Deus, ela é tão maravilhosa, ela é tão poderosa, que o desejo dele é que as pessoas também pudessem desfrutar da mesma graça e sentir a mesma alegria que ele estava sentindo. Então ele fala assim, olha, nos momentos de angústia, todos que são fiéis devem orar a ti. Ou seja, ele estava dizendo às pessoas, olha, eu quero que vocês sintam a alegria que eu estou sentindo. Eu quero que vocês sintam o perdão que eu recebi. Que vocês também possam desfrutar da mesma graça. E eu quero te dizer hoje, querido irmão e irmã, Igreja do Senhor, esta graça está disponível para todos nós, amém? Para todos nós. Nós não devemos monopolizar a graça. Nós não devemos querer a graça só para nós e dizer assim, essa graça é tão linda, é tão maravilhosa, é tão gloriosa, é tão preciosa, que eu vou guardar para mim e não vou dar para mais ninguém. Não, o salmista, ele está dizendo aqui, olha, todos aqueles que forem fiéis, todos aqueles que quiserem, eles podem vir e podem desfrutar dessa graça. Isso me faz lembrar das palavras do apóstolo Pedro, quando ele fala assim, olha, entregue todas as suas preocupações a Deus, porque Ele cuida de vocês. Pedro, ele tem uma atitude muito semelhante à do salmista, quando o assunto é graça, quando o assunto é favor imerecido de Deus. Porque Pedro descobriu que o segredo de encontrar a paz, de encontrar a felicidade, de viver uma vida em plenitude, dependia de entregar nas mãos de Deus todas as preocupações. Então ele pega e escreve na sua carta e fala assim para os irmãos, olha, entreguem todas as suas preocupações. Você está angustiado, você está atribulado, você está com crise de consciência, você está se sentindo oprimido, não importa o que você está passando, está preocupado com o dia de amanhã. Entregue todas as suas preocupações nas mãos de Deus, porque Ele cuida de vocês. A mesma coisa que o salmista estava dizendo, olha, eu tenho um segredo para vocês. Se vocês orarem ao Senhor de todo o coração, se forem fiéis ao Senhor, vocês podem desfrutar desta mesma graça. Qual foi o preço do pecado de Davi? Enquanto ele permaneceu calado, ele sofreu angústia. Ele estava sentindo o isolamento da presença de Deus, tanto que no Salmo 51, ele fala assim, Senhor, não retire de mim o teu Espírito, porque ele sentiu que o Espírito estava se retirando dele, ele falou, Senhor, por favor, não tira o teu Espírito de mim. Então ele sente esse isolamento da graça, ele não podia mais desfrutar da presença de Deus, ter as inspirações que antes tinha, por causa da sua consciência. Os seus dias foram sombrios, e por causa disso, o pecado fez Davi viver um tempo de conflitos, né? Conflitos internos, conflitos emocionais. E por causa de tudo isso, ele foi até o Senhor. E aí ele diz assim, Senhor, Tu tens sido o meu esconderijo, porque o Senhor me livra da aflição. Ele sentiu essa aflição. E agora ele conclui dizendo assim, eu canto bem alto a Tua salvação. O Senhor tem me protegido. Eu não sei como está a tua vida hoje diante de Deus, mas eu quero te dizer uma coisa, não há como obter paz se a tua consciência estiver tomada pelo peso do pecado. Não tem como você desfrutar da paz que Jesus entregou aos seus discípulos se a tua consciência não estiver totalmente liberada para a presença de Deus. Se houver alguma coisa que esteja escondida dentro de você, você precisa entrar na presença de Deus como o salmista entrou. E isso tem que ser uma confissão voluntária para que você possa receber essa graça de Deus. O Davi, ele entregou tudo nas mãos do Senhor. E no versículo 7 ele fala assim, Tu és o meu esconderijo e me livra da aflição. Qualquer pessoa pode desfrutar desta graça. Eu estou por concluir esta palavra. Tiago capítulo 4, versículo 9 e 10 diz assim, fiquem tristes, gritem, chorem, mudem as risadas em choro, alegria em tristeza, humilhem-se diante de Deus e Ele colocará vocês numa posição de honra. O que o nosso irmão Tiago estava querendo dizer é, diante de Deus, seja sincero, seja sincera, seja franco com Deus. Não tente esconder de Deus aquilo que Ele está vendo. Se humilhe, grite, chore, faça o que você tiver que fazer. Diante de Deus, você pode chorar,
Você pode, diante de Deus, demonstrar a tristeza que está no teu coração. Você pode se humilhar diante de Deus e Ele vai te exaltar, Ele vai te honrar. Para terminar, o salmista termina com conselhos. Versículo 9 e versículo 11, ele diz assim: não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisa ser guiado com cabresto e rédeas para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Todos vocês são corretos. Alegrem-se, fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria todos vocês que são obedientes a Ele. Davi, ele está pedindo aqui para as pessoas, para não serem desajuizadas, para não ser como um animal irracional. E aí ele usa o exemplo do cavalo e da mula. Ele está dizendo assim, olha, não seja como um cavalo, como uma mula, que precisa que alguém guie, que alguém leve, que alguém direcione. O Senhor te chamou para a liberdade e você tem o poder da decisão. O conselho dele é para que as pessoas façam a escolha certa. E só existe dois caminhos. Todos nós temos que escolher um caminho. Qual é o primeiro caminho? O caminho dos maus. O salmista diz assim que os maus, eles sofrem muito. O caminho do mal é o caminho que traz dor, que traz sofrimento. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 9 e 10, diz assim que Deus, ele detesta a maneira de viver dos maus. Ou seja, Deus não tem comunhão com as pessoas que caminham, que praticam, que vivem na maldade. Mas Ele ama aqueles que fazem o que é certo. Quem abandona o caminho do bem será severamente castigado. E quem odeia ser corrigido morrerá. O Senhor estava dizendo aqui através desta palavra, o Senhor está dizendo através dessa palavra, que a pessoa que abandona o caminho do bem para seguir o caminho do mal, ela está optando por seguir o caminho do sofrimento. Em Salmo capítulo 1, versículo 4, até o versículo 6, o caminho do mal, ele sempre leva as pessoas à destruição e à morte. E o salmista diz assim que as pessoas que amam viver nesse caminho, eles são como palhas que o vento leva. No dia do juízo serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida de quem obedece. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Esse é um dos caminhos que o salmista está apresentando. Ele diz, os maus sofrem. Mas existe um outro caminho. O caminho dos que confiam no Senhor. Esses são protegidos pela graça de Deus, pelo amor de Deus. As pessoas que caminham pelo caminho do bem são as pessoas que amam fazer o que é certo. E por causa disso elas se alegram e têm prazer em fazer as coisas certas. No Salmo 1, versículo 3, o salmista diz que as pessoas que fazem as coisas certas sempre prosperam, mesmo em meio à dificuldade. Ele diz assim que essas pessoas, elas são como árvores que crescem à beira de um riacho, dão frutos no tempo certo, as suas folhas nunca murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. A pessoa que é do bem, que decidiu seguir o caminho, debaixo da graça de Deus. Lembre-se, ser inimigo de Deus ou ser beneficiário da graça de Deus. As pessoas que são beneficiárias desta graça, tudo que elas fazem dá certo, porque elas têm a bênção do Senhor. E para concluir, aqueles que confiam em Deus e são obedientes, sempre terão uma canção para cantar e agradecer a Deus pelos presentes que a graça propicia. No Salmo 40, versículo 3, Ele me ensinou a cantar uma nova canção. Glória a Deus. O salmista está dizendo aqui, olha, valeu a pena, porque andar com Deus, caminhar com Deus, Ele me inspirou, Ele me ensinou a cantar uma nova canção. E eu termino com o verso 11 do Salmo que acabamos de ler, onde o salmista diz assim, todos vocês que são corretos. Quem são os corretos? São aqueles que decidiram entrar debaixo da graça, seguir o caminho da graça.
ele diz assim: alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor fez. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, igreja. Vocês que são de Deus, amém? Nós somos de Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês: alegrem-se. Não importa o que você está passando hoje, isso é passageiro. Vai embora, vai acabar. A luta, os problemas, as dificuldades, alegrem-se. Fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Ou seja, glorifique o Senhor, ainda que você não veja hoje o que Deus está fazendo na tua vida. Eu posso te garantir que se você está debaixo da graça, se você é um beneficiário da graça de Deus, você tem todos os motivos para cantar e glorificar ao Senhor pelo que Ele fez e pelo que Ele vai fazer. Então o salmista diz: cantem com alegria. E eu quero convidar vocês para ficarem em pé, porque nós vamos cantar com alegria ao Senhor. Para quem desfrutou, para quem recebeu esta graça, há sempre uma canção, há sempre um motivo para você adorar ao Senhor e lembrar que Deus é bom na tua vida. Hoje eu conversava com um irmão e esse irmão estava sob suspeita de uma enfermidade e eu perguntei para ele como ele estava precisando de algum apoio, de alguma ajuda, e ele falou assim para mim: pastor, eu estou em paz. Queridos, é tão bom quando a pessoa está em paz. Mas essa paz só é possível quando nós estamos debaixo da graça. Porque o salmista, durante todo o tempo que ele tentou viver o seu próprio caminho, buscando a sua autojustificação, ele só viveu sofrimento, dores, angústia, depressão, crises. Mas no dia que ele resolveu se colocar diante de Deus, e ele se colocou literalmente nas mãos de Deus, porque ele disse: é melhor cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens. No dia que ele se colocou nas mãos de Deus, ele experimentou algo tão extraordinário que ele fez questão de dizer: todos vocês também cantem, alegrem, desfrutem, vejam quanto essa graça é boa.